A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje estaremos estudando o capítulo de número 30. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início, juntamente conosco, ao estudo do livro de Jó. Meus irmãos, mais uma vez, eu quero dizer que é com muita alegria que estamos aqui e com muita gratidão no coração por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. E reafirmo que eu sou apenas uma serva do Senhor e estudiosa da palavra de Deus, não sou nenhuma mestre em nada, tá bom, meus irmãos? Mestre aqui é Jesus e nesse momento nós iremos convidar o Espírito Santo a estar na direção desse estudo em nome de Jesus. Eu convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e nessa hora eu te apresento esse estudo, te peço sabedoria do alto, inspiração, unção do alto para que eu possa transmitir a palavra do Senhor conforme a sua vontade, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Pai, guarda a nossa vida, nossa família, livra-nos do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nesse momento, assim como a gente sempre tem feito, nós iremos ir, versículos a versículos. Em alguns momentos a gente já engloba, aqueles que estão relacionados ao mesmo tema. E então, para o nosso início aqui, hoje nós iremos começar aqui nos versículos 1 ao 10 do capítulo 30. No último capítulo, a gente viu a lamentação de Jó, onde ali ele fez como que uma reflexão, acerca do que ele estava passando, fazendo uma comparação, de como que era a sua vida e como que então, naquele momento, nesse momento, ela se encontra. E dando continuidade aqui no versículo 30, Jó vai continuar, com esse lamento, descrevendo o estado miserável em que ele caiu. Então, nós vamos aqui no versículo 1 ao 10. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens, cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Então, meus irmãos, aqui nós vemos, Jó falando acerca, de que até mesmo jovens, pessoas de menos idade do que ele, cujo pais, se fosse, no passado, antes dele passar por essa prova, ele teria desdenhado até mesmo de pôr com os cães do rebanho dele. E agora esses jovens, até eles, riam da situação dele. Então, quando fala mais agora, no caso, está principiando aqui a lamentação de Jó, em relação à sua antiga prosperidade
e ao estado que ele se encontra nesse momento. Em vez, né, de todos o respeitarem, até mesmo jovens desordeiros atreviam-se a rir dele. E aí Jó, né, vai discorrendo como é que eram esses jovens e assim, né, de acordo com essas características, né, eles eram tão vis que Jó, né, teria desdenhado até mesmo, conforme a gente já falou, de pôr os seus pais, né, que eram presumivelmente melhores que eles, com seus cães. E então, quer dizer, com isso, as suas palavras, né, demonstram o quanto ele se sentia rebaixado, sendo o excluído dos excluídos, né, como se fosse assim, né, se sentindo mesmo uma pessoa totalmente desprezada, desprezível. E aí agora, então, a partir do versículo 11, vamos ler aqui, do 11 ao 15, diz assim: Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores como vento, perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Então, meus irmãos, aqui quando diz no versículo 11, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, dá-se a entender, né, que nesse sentido aqui, olha, as palavras, né, que Jó diz aqui em relação a desatou a sua corda, expressam um sentido assim oposto ao que está escrito no capítulo 29, no versículo 20, porque aqui no capítulo 29, versículo 20, a gente viu no estudo anterior que fala: a minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Né? E já aqui nesse capítulo 30, no versículo 11, aí ele fala: porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Né? Então, quer dizer, aqui as palavras significam, como se significasse, né, aliás, que Deus o tinha deixado, entre aspas, assim, em espera, né, como um arco descartado quando está sem corda. Então, é nesse sentido aqui que ele, né, traz essa fala. E aí, olha, nos versículos 16 ao 19, diz: E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se desmudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Então, aqui Jó compara, né, os terríveis efeitos, né, do seu sofrimento, né, da sua doença, como ser enganado, né, por uma força poderosa. Então, assim, ele identifica Deus como aquele que usava do seu grande poder para poder feri-lo sem motivo. Para ele, Deus parecia um vingador que agarra a pessoa pelo pescoço e a atira na lama. Mas tudo isso, meus irmãos, né, conforme a gente, né, sabe pela palavra de Deus, né, pela Bíblia Sagrada, tudo isso por conta, né, de Jó não saber, aleluias, né, o que Deus verdadeiramente tinha para ele. Ele estava ali mergulhado, né, naquele sofrimento e os olhos dele só enxergavam aquele presente, né, aquela situação presente. Ele não sabia o que viria no futuro.
da mesma forma, né, acontece na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente está ali no meio de uma grande tribulação, né, de um grande problema, né, a ser enfrentado, os nossos olhos só conseguem ver aquela situação presente, mas sempre Deus tem um propósito, né, na vida do cristão. Aquele que serve a Deus, aquele que é filho de Deus, a gente pode ficar descansado, que com certeza tudo que nos acontece, né, é por conta de um propósito maior, por conta de algo muito grande, né, que Deus vai fazer lá na frente. Assim como a gente sabe que foi o que aconteceu na vida de Jó. Não é verdade? E que a gente ainda vai ver através dos capítulos. Aí voltando aqui, olha, nos versículos 20 ao 23 diz assim: Clamo a ti, mas tu não me respondes, estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim com a força da tua mão, resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derrete-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Né? Então, quando ele declara aqui no versículo 23, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes, aqui a gente vê, né, que Jó ele estava se mostrando frustrado, né, em relação a Deus, né, de forma quase tão direta quanto também tinha expressado a sua confiança anteriormente no Redentor, né, com a mesma certeza de que Deus o redimiria, que ele já falou, né, em capítulos anteriores, ele também então declara, né, que Deus o levaria à morte. Então, assim, a gente vê, né, esse paralelo, né, entre esse paralelo de entendimento, né, por parte de Jó. Né? De um lado ele acha, né, que Deus irá remir, né, o remir, vai o socorrer, né, e ao mesmo tempo aí vem, né, aquela sensação de que Deus o levará à morte. E conforme a gente já falou, da mesma forma é na nossa vida, né? Passa um pensamento agora, daqui a pouco passa outro. Isso é da condição humana, né? É do ser humano mesmo. E com certeza, meus irmãos, Deus nos entende. O que não podemos é blasfemar contra Deus. O que não podemos é a gente deixar de crer no Senhor. Agora, essa mudança, assim, né, de, entre aspas, né, de sentimentos, de humor, isso aí é natural, né, da natureza humana e com certeza uma hora a gente está com a nossa fé fortalecida, daqui a pouco, né, a gente já está com a fé fragilizada e com certeza, né, o nosso advogado maior que é Jesus está lá no céu, né, sempre ali, olha, intercedendo por nós junto a Deus Pai, para que Ele nos compreenda. Aí agora, aqui a partir do versículo 24, diz assim, do 24 ao 27. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Aqui então, olha, a gente vê, né, Jó trabalhando a imagem do aflito, né, lembrando a própria compaixão que tinha do necessitado. Né? Agora sim Jó era esse necessitado. E por que que Deus não o atendia? Né? Era ali o questionamento que ele tinha, né? Aquela, com certeza, né? Aquela angústia, né, que tinha dentro de si para que ele compreendesse, porque no tempo, né, em que né, não estava passando por essa situação, na época da sua prosperidade, né, segundo ele narra aqui, ele ajudava, né, a todo necessitado, e agora era ele esse necessitado e não estava sendo ajudado, né? Era essa angústia, né, que ele tinha dentro de si.
E para nós finalizarmos, né, esse capítulo, do versículo 28 ao 31, diz o seguinte: Denegrido ando, mas não do sol, levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Então, meus irmãos, aqui ele diz que os seus altos clamores, né, por justiça são tão inúteis quanto os uivos dos dragões, das avestruzes, né? Em virtude da sua condição decadente, Jó então se sente desterrado, né, como os animais de habitats, né, desérticos, né? Então, e aí ele reafirma, né, que o seu íntimo ferve, que não está quieto, os dias de aflição o surpreenderam, né, e que ele se fez irmão dos dragões e companheiro dos avestruzes, né, igualando a sua condição, né, de decadente a esses animais. Então, assim, esse capítulo, né, fazendo um resumo geral, nesse capítulo, aliás, a gente percebe, né, que Jó continuava ali buscando uma resposta de Deus, né, para que ele conseguisse compreender o porquê daquilo tudo, né, o porquê daquela situação toda que ele vivia, né, que ele estava vivendo. Então, nesse capítulo, ele vai descrevendo, né, o seu estado miserável, né, o estado em que ele caiu, onde, né, logo no início a gente viu ele dizendo, né, que o mais vil dos jovens, aqueles que com certeza, né, ninguém daria valor, né, estavam ali debochando dele, né, da situação que ele vivia. E aí ele foi, né, durante esse capítulo, trazendo à tona, né, tudo aquilo que ele estava vivendo, o que ele já tinha vivido também, no sentido de dele no passado, né, ser uma pessoa que ajudava o necessitado e tudo mais, e agora ele que estava nessa condição de necessitar de ajuda, só que no caso dele ele não recebia essa ajuda, e aí traz também esse conflito dele, né, em relação à ajuda de Deus, né, ele achando que Deus na realidade o iria levar à morte e não iria socorrê-lo. Então, assim, é um capítulo, né, que não tem assim muitas coisas, muitos detalhes, né, para a gente estar trazendo assim no sentido de estudo, né, mais mesmo para que a gente passe por ele e veja, né, os sentimentos que continuavam habitando, né, dentro do coração de Jó. E aí, no próximo capítulo, nós vamos ver Jó declarando sua integridade nos seus deveres, né? Esse vai ser o título do capítulo 31. Eu espero que você esteja aqui comigo, né, para a gente dar continuidade. Já estamos indo rumo, né, ao capítulo 42, que é o final do livro de Jó. Se Deus quiser, em breve, né, a gente consegue terminá-lo. Eu vou ver se nas próximas semanas, se eu consigo de alguma forma, né, juntar alguns capítulos para que a gente possa andar um pouco mais rápido, mas para hoje, meus irmãos, né, que a gente fique então com esse capítulo 30 e que a gente extraia dele, né, para a nossa vida essa situação, né, de que em meio, né, a uma grande tribulação é totalmente natural, né, que a gente fique aí, né, com conflitos interiores, que a gente ache, né, que fomos abandonados pelo Senhor, pelas outras pessoas, mas se nós somos filhos de Deus, servos de Deus, nós podemos ter a certeza que Deus tem um propósito com tudo isso, né, com toda a situação que de repente você está atravessando, e lá na frente você vai poder cantar o hino da vitória. Amém? Fique com essa palavra e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.